E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso. Vamos para mais um Falar Morgulhos, dessa vez para falar sobre o segundo episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos. E para bater aqui esse papo comigo está ela, aniversariante do dia, Viti Cunha. E aí, Viti? Ai, meu Deus do céu, que humilhação. Oi, gente, bora falar de um grande, né, e longo, Grande. não tão longo, Grande e longo. episódio. E Vamos lá, o bizarro. grande e E longo bizarro. episódio. Meu Deus. É. Será que agora, Gente, todo começo, a gente vai ter um negócio desse? Se no terceiro episódio acontecer alguma coisa desse nível de novo, aí eu vou considerar que vai ser pra todos, né? porque aí já vai ser metade da temporada também. Sempre bom lembrar que são 6 episódios, né? Mas esse eu confesso, eu Exato. achei que nada me surpreenderia mais do que o do anterior. Esse aqui é bizarro. Os caras estão chamando ele de Sir Arlan Cavaleiro das Três Pernas, cara. Porque assim. Ele tem uma long sword, né? Uma, É... uma, uma grande espada. Meu Oh, é Deus do bizarro. céu. E assim, vamos começar sobre isso. A showrunner, que é a Ira Parker, ela falou que ela não sabe se isso é prótese. Isso é bizarro, isso é Sim, mais bizarro ainda. Porque eu olhei, mano, eu olhei pro meu pai e falei, mano, sabe que porra é essa? Aí meu pai, não, isso aí é prótese. Eu falei, não. e assim, já era. Eu falei, beleza, da minha cabeça eu fiz, prótese. Aí ele mija. Aí eu fiquei tipo, será que tem essa tecnologia? Eu acho que eu nunca me afundei nesse assunto em termos cinematográficos pra Mano do poder céu. saber, sabe? Mano, juro. Meu Deus do Mano, céu. bizarro. Realmente ali é o choque do começo do episódio, né? Será É, que o bom, mestre gente. pai. Era o pai. Qual que era o Paisel? Que é o da Cersei lá, o velhinho que finge que é muito É, velho no Game of Thrones e que come aham. muitas primas. Será que ele é assim também? É por isso que ele continua. Tan, Ah, tan, deve tan, ser, tan, viu? tan. Deve ser. Esse Meu tiozinho Deus aí do deve ter céu. algum segredo em Westeros aí que talvez nunca Que pare de absurdo. crescer e os mais velhos têm essa maravilha no reino do Martin, né? A gente não sabe como funciona a É cabeça o, do é o Martin também. Rasputin de Westeros, mano. É o Rasputin de Westeros. Meu Deus do céu. Não, aquilo ali realmente foi um choque inicial. E, gente, outra coisa, vocês mandaram suas perguntas, a gente vai respondendo no final do episódio. E este episódio nos traz os Targaryen, então vai chegar um certo momento que a gente vai conectar a árvore genealógica desta série com House of the Dragon. E a gente só não vai prosseguir depois, porque talvez tenha alguma coisa de spoiler, será? De Game of Thrones. A gente vai vendo ao longo do episódio. Acho que não, acho que dá pra seguir de House of the Dragon Acho que até dá pra Game of seguir. Thrones passando pela série aqui. Então, vamos começar, né? Depois desse choque inicial do Sir Vamos Arlon, lá. o Cavaleiro das Três Pernas aí. A gente tem o Duncan. Esse momento é contextualizado com o Duncan contando pros lords lá sobre o Sir Arlon, né? E tá querendo que as pessoas lembrem dele. E ninguém lembra. E eu gosto das nuances desse episódio, nesse sentido, de ser um episódio de sonhos e choque de realidade. Porque ele chega muito tipo assim: eu vou ganhar o torneio, eu vou ser contratado por uma grande casa, e tudo que ele tá pensando aqui vai sendo quebrado aos poucos. Isso começa pelo Sir Arlan, porque ele fala: ó, ele era um grande cavaleiro que me ensinou a ser quem eu sou, então, tipo assim, ele é o ápice da honra, não sei o que. Só que ele tá vendo que ninguém lembra do cara, tirando ele, para todo mundo, o Sir Arlan é alguém irrelevante que passou na vida dessas pessoas sem deixar qualquer marca, né? Então vai tendo esse choque ao longo do episódio com vários momentos ali que vão deixando o Duncan meio que perder o brilho de acreditar num Papai Noel, assim, sabe? Ele vai, ao longo desse Sim. episódio, ele deixa de acreditar no Papai Noel, que seria o Sir Arlan ser um grande e respeitado cavaleiro, e ele já ser o campeão do torneio, que vai conseguir todo o sucesso que ele imagina logo depois dali. É uma coisa. Parece que quando ele vai falando, ele vai falando em voz alta, e daí, tipo, pelas memórias, a gente. Eu não sei se é isso que eles querem que a gente pense, de que o Dunk tá se autoavaliando. Enquanto ele tá contando, ele começa a questionar se ele tá contando mentiras. Do jeito que ele tá falando do Sir Arlan, tipo, como uma figura que ele coloca nesse pedestal e tudo mais. E daí ele passa esse dia analisando pra no final ele chegar ali numa conclusão de tipo, ok, ele, sabe, tipo, talvez ele não tenha sido um grande cavaleiro, mas ele me ensinou o que ele precisava ensinar. Eu acho que é muito disso. O Game of Thrones em si, o George, ele gosta de entregar esses personagens cinzas, né, pra gente. Tipo, ninguém é 100% bom ou 100% ruim.
Às vezes as pessoas são 100% ruins, tipo o Joffrey. Não tem coisa boa no Joffrey, enfim. Tem, ele sabe de Mas história, né? Porque é ele que dá todos os spoilers é, das outras adora. séries. Toda vez volta pro Joffrey. Só ele fala de tudo. Fala de tudo. Matraca, loira. E, sei lá, eu acho que uma pessoa que, mesmo que não tenha sido perfeita, não quer dizer que ele não pode ter passado bons valores. Porque eu acho que é uma coisa meio pais e filhos, de tipo, você quer que o seu filho seja melhor do que você, não igual, sabe? Então não é porque o Sir Arlon tava dando um exemplo direto, sabe? Mas acho que remete ao que o Baylor depois fala. Ele nunca desonrou o nome dele. Ele viveu a Exato. vida dele. Mano, um cara viveu até 60 anos em Westeros. Tipo assim, eu não sei nem, sabe? Tipo, é a virilidade dele que deve ter dado toda essa vivência pra ele, porque é uma coisa rara. Os caras morrem cedo, não é uma coisa comum. E a gente vê ali, a gente vê que ele morreu por causa de um corte, né, que acabou infeccionando depois de alguma batalha, serviço que eles devem ter prestado. E que ele falou, tipo, eu acho que ele olha lá e fala, tipo, é mais uma coisa na minha vida, se for pra ser, será. Eu acho que o Sir Arlan era muito essa pessoa do Aham. vamos viver. Eu gosto, assim, tipo, se ele fosse uma pessoa toda boazinha, uma coisa meio Gandalf da vida, tipo, sabe, um velho sábio, não daria no Dunk. Eu acho que a grande beleza do negócio é o Dunk desenvolver as próprias asas, e as próprias opiniões. E é legal que a gente comece esse episódio de novo, no começo do dia e termina no final do dia. Não sei se os próximos vão seguir essa estrutura, mas é como se a gente estivesse sempre passando pelos dias com eles, assim, sabe? Vivendo Sim. as 24 horas junto com eles. Eu acho bem legal. Aham. E é legal também esse contraste de aparências, né? Porque, de novo, Game of Thrones, House of the Dragon principalmente, é tudo muito glamuroso. Quando a Rhaenyra sai depois do parto, fica todo mundo chocado. E aqui a gente vê o cara saindo completamente pelado, mijando na rua e foda-se, sabe? Então, e a gente também tem aí que tá, e nisso entra um pouco da explicação de o porquê que não tem abertura, né? Porque aqui a parada é mais rústica, digamos assim. Lá é tudo mais certinho e aqui não tem aparência, não tem nada. Se o cara quiser comer um bagulho e cuspir no chão, ele vai cuspir na frente de todo mundo. Enquanto a Rhaenyra não podia estar lá na sala do trono depois de estar dando de mamar lá pros filhos dela, que todo mundo ficava chocado. Meu Deus do céu. Nossa, ela andou sangrando aqui, por quê? Porque a vaca da Alicent que pediu pra ela fazer isso. Exigiu isso, né, basicamente. Mas lá tudo, qualquer coisinha que você faz, deslize que você dá ali, já vira um assunto. E aqui, mano, aqui é isso mesmo. Se o Duncan quiser cagar no meio do mato, ele vai cagar no meio do mato. Se o Sir Arlan quiser mijar no meio da rua, completamente pelado pra todo mundo ver, ele vai fazer. Porque não importa. A gente tá acompanhando pessoas que não importam, basicamente. Não importam nesse sentido, né? Elas têm a sua história, elas têm a sua dignidade e tudo mais, mas no macro da coisa, da história dos Targaryen, elas não importam. E por isso que a gente tá vendo pessoas tão, sei lá, mais Cruas. naturais, mais. É, exato. Cruas assim. E então isso que você falou do Baylor também é maravilhoso, porque a pessoa mais improvável que lembraria, lembra. E aí, o cara chega, você já fala, puta, esse é um Targaryen que eu vou achar foda. E ele é muito bom, ele é muito bom. E é um personagem que a gente vai se apegar, né? E já nesse começo já dá pra saber, porque assim, não é que ele só lembra do Sir Arlan. Ele entendeu, ele viu o Sir Arlan, tipo, aquele negócio que a gente tá vendo em um monte de universo, Avatar, I see you, né? Tipo, eu vejo você, não é você ver a pessoa, você entender, você saber os detalhes ali da pessoa. Ele lembra de quando ele enfrentou o Sir Arlan, ele lembra de quando o Sir Arlan ganhou de um Lannister, ele lembra de vários detalhes do Sir Arlan que até fazem o Duncan ficar meio assim, tipo assim, não sou eu a pessoa nessa sala que conhece mais o Sir Arlan, tá ligado? É ele. E você está falando do príncipe dos Sete Reinos, do herdeiro do trono, a pessoa mais importante na sala. E ele lembra dos detalhes do Sir Arlan, e essa fala dele é muito importante. Tipo assim, ele não foi o cavaleiro mais vencedor, importante da história, mas ele nunca manchou a honra dele. Tipo assim, ele foi o cara que se manteve ali na meiuca, que é o que o Duncan tá tentando fazer. Então, mano, achei maravilhosa a introdução dele, que é aqueles personagens que você já bate palma de primeiro momento, você fala, caralho, é desse lado que eu vou estar. Tá. Se o Baylor tiver de um lado, eu tô do lado dele, tá ligado? Sim. O negócio, não querendo falar alguma coisa positiva da última temporada, não é isso.
Game of Thrones em si, né, a Song of Ice and Fire, a Canção de Gelo e Fogo, a série e todas as coisas do universo são, no final das contas, sobre memória, sobre linhagem, sobre conexões e etc. Então a gente vê esses nobres e, sei lá, eu lembro daquele livro lá onde o Ned mexe na primeira temporada, a gente vê aquele livrão gigantesco que registra todo mundo que nasceu em todas as casas e os nomes estão ali. E aí, conectando com que quando a gente ouve o Joffrey falando do Sir Duncan, tem o livro da Guarda Real, que daí registra as conquistas de grandes cavaleiros. O nome do Sir Arlan não vai estar em lugar nenhum. Então, tipo, para uma pessoa como o Dunk, que a vida, metade da vida dele, praticamente para mais, né? Foi o Sir Arlan, tipo, ele era a vida dele, tipo, a vivência dele era ele, eram os dois por aí. E daí ver que uma pessoa grandiosa, uma pessoa nobre, boa, né? Que, tipo, não é o, sei lá, o Maker, tipo, talvez esteja ali como um ponto, tipo, não é um cara tão legal. Mas, tipo, é um Targaryen. É a família que reina essas terras há tantos anos. E ele lembra do Sir Arlan. Tipo, isso é muito bonito. É muito bonito de ver. Foi uma grande introdução, assim. Acho que. Sei lá, eu acho que a gente tem grandes introduções de personagens. Eu acho que o Baylor entrou, tipo, muito no meu top, assim, porque eu gostei demais. O ator que faz ele é muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom, muito bom. Aí quando a gente E, tá. Quando e o Dunk tá contando a história ali, né, tentando convencer as pessoas, ele tá falando sobre as batalhas, ele tá conversando com várias pessoas e tá falando sobre aonde o Sir Arlan serviu. E aí, primeiro ele fala da casa Florent, certo? Acho que é isso. é, E que a casa Florent serve aos Tyrell. E ele conta que ele ganhou bastante trabalho com os Florent. Inclusive, no livro, a gente sabe que foi nessa época que ele tentou pagar uma prima pro Dunk perder a virgindade dele. Mas que não aconteceu. Mas foi mais ou menos nessa época. Ele também fala com a casa Hayford, que o Lorde na época era a mão do rei durante a rebelião Blackfire. E ele morreu na batalha que o Dunk menciona na sequência, e que essa batalha foi 13 anos atrás. Ele fala com o Leo Longthorn Tyrell, que é da, né, a casa Tyrell que a gente já conhece, que é o que a gente vê ele falando ali, que é aquele cara azeda pra caramba, mas ele vai ser importante pra nossa história. E ele fala dessa batalha, que é a batalha de Redgrass Field, que foi durante a rebelião Blackfire. Aí, não sei se a gente vai falar muito sobre isso. Você quer adicionar alguma coisa antes de eu dar um geral sobre essa batalha? não, dá um geralzão, aí mais pra frente a gente pode falar mais de Rebellion Blackfire, porque muito provavelmente é um conteúdo, uma passagem que vai ganhar uma Sim, adaptação, né? Então dá pra gente exato. também ir expandindo isso aos poucos, até porque isso vai voltar não só nessa temporada, como nas próximas de Cavaleiros dos Sete Reinos, né? Exato. No livro, a gente tem uma reflexão na cabeça do Dunk, porque o livro é da perspectiva dele, que ele fala sobre a rebelião Blackfire e que ele relaciona essa escolha do Aegon IV de ter dado a espada Blackfire pro bastardo dele, que deu o nome pra casa Blackfire, e que se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse tomado essa decisão, se ele não tivesse tomado essa decisão, muitas coisas não teriam acontecido, obviamente, mas o Duncan tá pensando Uhum. na vidinha dele. Mas ele pensa aí nesse dominó, que se isso não tivesse acontecido, essa batalha de Redgrass não teria acontecido, o sobrinho do Sir Arlan não teria falecido, ele teria continuado sendo escudeiro do Sir Arlan. O Sir Arlan nunca acharia o Dunk na Baixada das Pulgas. E o Dunk ele não teria essa oportunidade, né, de ser um cavaleiro. Ele passaria a vida dele trabalhando em algum navio ou até acabaria na muralha, porque ele não teria outras escolhas do que, por exemplo, virar Perspectiva, um né? ladrão para poder se sustentar. Exato. Então tem muitas conexões dessa história do que a gente está vendo agora, apesar de ser esse período de paz. Obviamente, né, o porquê que o Daeron II está no trono e tudo bem, a gente vai. Se a gente traz essas informações para vocês depois, mas ele tem muito esses paralelos, e inclusive a gente tem a menção dos Blackfire nesse episódio lá no final, em que o Egg fala: morram, bastardos, Uhum. Blackfire. Então um ponto da história importante, um conflito civil. A gente pode dizer que é o segundo conflito entre Targaryens, tecnicamente é Blackfire Targaryen por ser um bastardo, depois da Dança dos Dragões, que é o que a gente tá assistindo acontecer agora em House of the Dragon. A gente vai ver a conclusão, né, como que isso termina, que esse é o primeiro conflito civil entre Targaryens, e agora este segundo, que é a primeira rebelião Blackfire, e a gente vai entender o que vai acontecer durante esse período. A gente tem
esses 3 contos, né, do Cavaleiro dos Sete Reinos, e a gente vê essa temática se permear até o terceiro volume. Então, vai ser um tema que a gente vai continuar trazendo para vocês e que com certeza vai ser mencionado novamente na série. Exato, com detalhes muito bem posicionados pelo Martin também, sutilezas aí que ele coloca na escrita que a gente vai pescando e vai entendendo o que está acontecendo. Então, Eu o queria Rei que as Aegon. pessoas, eu queria que outros roteiristas aprendessem com, por exemplo, o Cavaleiro de Sete Reinos. House of the Dragon, eu não diria, tem momentos assim que eu fiquei meio assim com o roteiro, mas Cavaleiro dos Sete Reinos faz exposição em texto, sem fazer com que sabe, tipo, não faz Sim, a audiência parecer burra, sabe? exato, Não é exato. aquele diálogo. Este é Daryl, não sei o quê. Ah, Aham. ele é o. Sabe, não é aquela coisa. Então é muito bem construído o texto. George, né? Querido. É, muito bom. Então vamos aproveitar esse momento que a Vit citou aqui, o Aegon IV e tudo mais, para conectar essa série, o Baelor que a gente conheceu aqui nesse episódio, com o que a gente está vendo em House of the Dragon. Então, quem vence House of the Dragon a gente não vai falar, fiquem tranquilos. Mas quem vence House of the Dragon tem um filho chamado Aegon IV. O Aegon IV vira rei. E este rei tem dois filhos. Ele tem vários filhos, mas dois principais, que é o Daeron II, que é o atual rei, que a gente está vendo em Cavaleiro dos Sete Reinos, e o Daemon Blackfyre, que é o filho bastardo dele, que começa essa rebelião porque acha que é legítimo, porque ele ganhou a espada, que é um símbolo de legitimidade. O Aegon, que a gente está vendo em House of the Dragon, ele usa também a espada Blackfyre como um símbolo de legitimidade. Eu tenho a espada, eu tenho a coroa, eu sou o rei legítimo. E o Daemon Blackfyre faz a mesma coisa algum tempo depois. Então, só pra gente ter uma noção, a pessoa que termina no Trono de Ferro em House of the Dragon tem um filho, esse filho tem um filho que é o atual rei, e a gente viu o Baelor que é o filho deste cara. Então, assim, são pouquíssimas gerações da árvore genealógica de House of the Dragon para Cavaleiro dos Sete Reinos. E aí depois a gente tem o Baelor, né, que é o que a gente viu agora. A gente tem outros personagens até chegar na Daenerys, que a gente vê em Game of Thrones. Também é uma coisa, tipo, é uma distância baixa da árvore genealógica, porque Cavaleiro dos Sete Reinos está posicionado entre os dois. Né? No final da história do Duncan, chegando ali, quando ele já está um pouco mais velho, a gente tem o nascimento do Rhaegar Targaryen, que é o irmão da Daenerys. A Daenerys demora um pouquinho mais para nascer, mas o Rhaegar ele nasce e o Duncan ainda está vivo, por exemplo. Né? Então, só para vocês terem uma noção de como essa série realmente conecta as duas, com tramas muito próximas em termos de árvore genealógica também. Exato. E aí, a O gente tem. Marcos Pode falar, Vicky. Pode falar. Desculpa. O Marcos postou um vídeo agora, depois do episódio, acho que foi tipo entre ontem e hoje, que fala sobre os cabelos do Baelor, né? Porque ele tem o cabelo escuro. E é importante a gente falar que o Daeron II, que é o rei de agora, é a geração que marca uma aliança muito importante com a Casa Martell, em que os dois filhos mais legítimos, primeiros legítimos, entre aspas, do Sim. Aegon, o quarto, que é o Daeron II, e a irmã dele. Os dois casaram com dois irmãos Martell, para trazer os Martell para dentro da família. Então, os genes, né, dos Martell estão ali fortes, talvez, vamos dizer assim, não tão fortes quanto os genes dos Baratheon, porque a gente vê que o Baelor tem cabelo escuro, mas o Maker tem o cabelo mais Targaryen. Mas a gente tem graças a Deus, essa mistura de sangue nessa árvore genealógica que às vezes a gente fica até aflito de olhar, porque cansa um pouco a gente ver irmão casando com irmão, gente. Muito cansativo isso. Mas a E gente tem aqui essa não vai pequena ter. queda. O que a Vit explicou no E episódio aí passado. Exato. O Daeron II, a gente vê ali, eles mencionam no diálogo deles, ele tem 4 filhos, que é o Baelor é o primeiro, eles mencionam brevemente, eles falam assim, ai, o meu filho não deveria estar nessas justas, assim como o Aerys e o Rhaegal, que são os dois irmãos do meio deles, e o Maker é o mais novo. Então são esses 4 homens. E por serem 4 homens, novamente, graças a Deus, não tinha irmã para casar. E aí eles trouxeram pessoas de outras casas para casar com os filhos. Então, a gente tem o Baelor ali falando sobre o Maker falando sobre os filhos dele, que estão desaparecidos. Ele fala de 2 filhos dele que estão desaparecidos. Ele fala do Daeron e do Aegon.
fala, nossa, era pra eles terem chegado antes. E a gente conhece um outro filho dele, a loira insuportável. A gente tem uma loira insuportável em todas as séries de Game of Thrones. Primeiro a gente teve o Joffrey, depois a gente teve o Aegon, irmão da Rhaenyra, e agora nós temos a Aerion Targaryen, que é o menino que a gente vê ali interagindo com o Dunk, falando pra ele pegar o cavalo dele. Mas, gente, eu vi uma postagem tão maravilhosa que coloca esse ator do Aerion do lado do ator do Jacaerys. Você viu isso, Marcos? Não, não vi. É, Gente, parece a mandíbula deles é igual. Eles têm um foda. face card incrível. Gente, que casting, né? Pra falar que, né, estamos ali é uma árvore genealógica toda conectada. Se o filho da Rhaenyra herdou isso da Rhaenyra, e se ela herdou do Viserys, e se o Aegon também, que é bonito, né? O Aemon também é bonito. Todo mundo é bonito, no final das contas, independente dos incestos. Mas os genes de toda essa árvore Targaryen são a gente vê, assim, o casting é muito, muito bem feito. Então a gente tem ali 3 filhos do Maker. O Maker teve 4 filhos homens. Então a gente tem, cara, 3 gerações ali sem incestos, porque não tem mulher Targaryen neste minuto pra casar com esses homens. Então é muito bom isso, sabe? Então É uma raridade. a gente tem essa. Graças a Deus. E o Baelor, a gente tá ali, a gente vê também um dos filhos dele, que é o Valar Targaryen. A gente depois dá mais detalhes dele lá pra frente, mas ele aparece no torneio. Ele é o príncipe que tem cabelo castanho também, igual o pai dele. O pai dele casou com uma Dondarrion. Então, os genes ali também não veio mais genes Targaryen, então ele continuou com o cabelo castanho ali dos pais, não veio as características de Valíria. E a gente já vê ele ali competindo como um dos campeões da filha do Lord Ashford no torneio. Então é mais ou menos isso que a gente tá vendo agora, né? O rei Daeron, a gente tem ele casado com uma Martell, ele tem 4 filhos, eles já estão bem mais velhos, o que nessa época também é muito importante pro período de paz, porque para as pessoas é do tipo, pronto, tá resolvido, Estabilidade. a gente não vai ter problema Estabilidade. de sucessão nunca mais, porque o cara teve 4 filhos homens, né? Todos eles podem casar, podem ter filhos, e o mais novo já tem 4 filhos homens. Olha que beleza, nunca vai ter problema mais de sucessão. Essa é a ideia do povo nessa época de estabilidade e tudo mais. Mas, como a gente falou no episódio passado, os Targaryen não tem mais dragão. Então, a gente vê uma raridade, entre aspas, assim, mas uma coisa que a gente não veria, por exemplo, na época da Rhaenyra, que é o herdeiro do trono, que também é mão do rei, inclusive, indo num torneio, assim, tipo, num torneiozinho, né? Tipo, marcando presença, ele, irmão dele, os filhos, não sei o que, não sei o que lá, que era uma coisa que, assim, não seria uma coisa que os Targaryen precisariam fazer, mas eles fazem essa média com o povo, né, Marcos? Vamos dizer assim. Acho que é Sim. isso. Eu acho que é É, um bom retrato, assim, esse recorte desse momento. e diferente do caso dos filhos da Rhaenyra, que o povo ficava zoando o cabelo castanho deles, ali eles eram bastardos, né? Que a Rhaenyra tentava fazer o povo de otário ali, todo mundo sabia de quem eles eram filhos, mas aqui não, aqui o Valar ele é filho realmente legítimo do Baelor, o Baelor também é filho legítimo do Daeron II, eles têm cabelo preto por conta das pessoas que casaram. Só que a Rhaenyra era casada com outro valiriano e teve um monte de filho com cabelo preto, aí ela tava de sacanagem também, mas beleza. Uma outra coisa aos curiosos de plantão, o Aerion que a Vit citou, ele é citado em Game of Thrones quando o Joffrey tá contando histórias. A gente não vai falar aqui porque o Joffrey fala o que acontece com ele, né? Mas se você quiser ver, é o Chama Brilhante. O apelido dele é Chama Brilhante. Vamos entender depois o porquê. Mas já deu pra ver que ele é um belo de um babaca, né? Ele chega ali confundindo o Duncan com um serviçal. Aí quando o Duncan fala que ele é um cavaleiro, ele fala tipo, nossa, qualquer um vira cavaleiro agora e sai andando. Então, e outra coisa também importante se pontuar, o Maker, ele tem que uns 35 anos nessa época, tá? Deve estar olhando ele e achar ele Tá com cara de estragado, velho. né? Isso que acontece quando seu irmão mais velho é fodão e você fica largado. Mas o Baelor é o apelido do Baelor, que é o que a gente vê lá, o fodão, que conhece o Sir Aaron e tudo mais, é quebra-lanças. Justamente porque ele ia muito bem nas justas também e tudo mais. Então, ele era o postulante perfeito, gente. Tipo, quando a gente tem depois o Rei Louco e tem o Rhaegar Targaryen, que é o irmão da Daenerys, todo mundo olhava o Rei Louco e falava, não, a gente quer que ele morra logo pro Rhaegar ser o rei.
E aqui é basicamente a mesma coisa. Tanto que o Baelor até fala: eu não quero ser rei porque eu não quero que meu pai morra logo, né? Mas, tipo assim, o reino inteiro já considera ele o rei, até pelo cargo dele de mão do rei, já colocar ele ali com essa importância, a pessoa que toma as decisões. Então o povo já vê ele desse jeito e até também porque o cara, ele tem uma boa índole, ele é um baita de um guerreiro, ele tem a imponência toda necessária, ele é uma pessoa preocupada com o povo, ele tem tudo o que um rei ideal deveria ter. E é o que a Vit falou. Eles têm essa estabilidade por conta do cara ter tido 4 filhos homens e um dos 4 ter tido mais 4 filhos, o outro ter 2 filhos, o outro ter não sei quantos filhos. Mas a gente tem também, óbvio, os favoritos. A estabilidade também começa no cara que tá logo depois na fila do trono ser o postulante perfeito para herdar os 7 reinos. Se o próximo da linha de sucessão fosse um Maegor, por exemplo, um Daemon, que seja o Daemon Targaryen que a gente tá vendo em House of the Dragon, o povo já vai ficar um pouquinho com o pé atrás também. Tipo assim, porra, vai passar do Daemon pra um cara meio instável, vai ser perigoso. Que é o que tá acontecendo em House of the Dragon também. Né? O pessoal até, tem gente até que apoia o Aegon, mas sabe que o Aegon não é o ideal. Então, aqui o Baelor ser essa pessoa grandiosa que ele é, também contribui muito pra essa estabilidade do reino aí. E agora, E é pode raro a falar. gente ter herdeiros que também são mãos do rei. Tipo, a gente teve poucas instâncias em que, tipo, o pai ou o tio, vai, vamos dizer assim, é o rei, e aí o herdeiro é o mão do rei. Isso é uma coisa, tipo, Sim. é um destaque ali, é um selo grandíssimo de aprovação de que a pessoa é muito capacitada, sabe? Porque, mano, o mão do rei é a pessoa que reina de fato, vamos dizer assim, né? É a pessoa que tá ali fazendo as decisões do rei. Não do jeito que a gente fala de, é que nem o Robert, que falavam na época do Robert, de, o... Como é que chama? O rei O rei caga e a mão come, limpa. isso, exato. É, a gente tem, por exemplo, lá para cima, antes do Viserys e do Daemon nascerem, o pai do Daemon e do Viserys, que era o Baelon Targaryen, ele era mão do rei. Ele tava sendo visto assim, do tipo, pô, é tão bom esse menino, né? Que ele tá super preparado. Infelizmente, ele acabou morrendo e a gente viu o que aconteceu na Guerra de Sucessão por causa disso, e teve o Conselho de 101. Mas a gente tem essas poucas instâncias nas árvores Targaryen que falava, nossa, o cara teve um super filho aqui, a estabilidade do reino tá totalmente ok, porque ele vai saber, ele vai ser um rei muito bom. Tipo, ele pode ser a própria mão, sabe? Do tipo, ele vai ter uma outra pessoa ainda mais capacitada junto. Imagina como vai ser um reinado desse. Então, também a gente não pode falar que é exatamente assim, porque o Maegor Cruel também era mão do rei, né? Mas enfim, é, É, um, é, um, é um bom. É uma boa premissa para uma pessoa, tipo, para um sim. herdeiro. E já deu pra perceber que ele é responsável e tipo assim, ele carrega bem esse título, né? Ele é um mão do rei realmente que passa essa estabilidade. Agora eu quero saber o que você achou da armadura da guarda real, porque eu achei muito foda. Game of Thrones deixa a armadura da guarda real dourada. Ela sempre foi dita como Sim. branca. House of the Dragon tenta consertar, deixando ela ainda assim muito real. Ela é prateada, com a capa branca e tudo mais. O Cavaleiro dos Sete Reinos entrega a melhor armadura da guarda. Quando A você olha, melhor. você fala, caralho, que imponência, velho. Quando eles apareceram, eu falei, eita porra, guarda real muito foda. E aí parece que eles estão brilhando, parece que realmente que eles são meio, sei lá, anjos, tá ligado? Que a parada vai brilhando enquanto eles Sim! andam. E por mais. Ah, é branco, não Você chama coloca atenção. um Chama muita. comparativo. Eu tinha Aham. esquecido de quão feia era a armadura de Got, porque, tipo, tem só uns desenhos brancos, assim, tipo, James Lannister é lindo, não sei o que, não sei o que, mas a armadura era muito podre, gente. A, Muito a podre. armadura do Christian Cole já é legal, a gente vê os Sim, mantos brancos, eles focaram muito nos mantos brancos no figurino em House of the Dragon. Mas, exato. cara, eu fiquei passada, eu fiquei muito feliz, tipo, muito feliz mesmo. A gente tá vendo, assim, cores, mesmo que seja branco. É tão bom ver cores, porque a gente tá numa época de. Não de House of the Dragon, mas a gente vê muitos filmes pecando em deixar tudo marrom, preto. Ai, porque é mais realista, porque, sabe, não dá pra enxergar nada de noite. A gente tem uma cena à noite Não, fantástico. A gente consegue maravilhosa, ver cores à maravilhosa. noite. Muita cor. Sabe, gente, muito bom. Eu tinha notado aqui.
pra falar, puta armadura, armadura, galera, amei. É, Essa falei, armadura foi pedi pro muito Mark foda. colocar a evolução. Não, foi lindo. E a gente, essas duas pessoas que a gente vê, que é o Roland Craighall e o Sir Donald Duskendale. Duskendale, em português, é Valdocaso. E o filho da puta, mentiroso, né? É, mais um que vem ali, como o Marcos falou, mexendo com a visão de realidade do Dunk, né? Tipo assim, o que, que é real. E ele também tem uma menção breve em Game of Thrones, dessa vez pelo Jaime. Tipo, uma coisa bem rapidinha, não vou saber em qual temporada. E ele é um Darkling, né? A casa Darkling. A gente vê um Darkling sendo executado pelo Criston Cole em House of the Dragon, que é na Batalha de Valdocaso. Né? Logo antes da Batalha de Valdocaso, ele tá ali, chega com as forças dele, tá falando pro Darkling, como é que chama? Se render, se entregar, e daí ele rapa a cabeça de um Darkling. Então é essa região que a gente tá falando ali. Mas, gente, eu gostei tanto. Essa armadura, tipo, ela fez meu dia. Nossa. Eu acho que eu entrei muito nesse episódio achando que ia ser um episódio super morno. Porque, eu não sei, pra segundo episódio eu tava tipo, acho que nem vai ter muita coisa pra falar. E era 30 Mas minutos de aí episódio. começou com a pirocona aí já. Tem muitas, É, muitas já. coisas pra se falar. A gente tá na época de Big Brother, né? A gente tem Jonas 22, agora a gente também tem Sir Arlon 22, aparentemente, aqui nos nossos conteúdos. Ai, Jesus. Oh. Mas Não, mas muito assim, bom. Essa armadura muito foi bom. incrível. E isso que você falou também do Duncan caindo de novo na real, é que ele vê o cara e ele fala, nossa, como que um filho de pescador de caranguejo chega na guarda real? Aí ele, do mesmo jeito que você vira um pescador de caranguejo, é só ir, tá ligado? Tipo assim, não é um cara que mentiu, ele não tem um senso de realidade que o Duncan tem. Na vida dele as coisas vieram fácil. E o Duncan fica completamente deslumbrado, ele, caralho, então além de eu poder ser um cavaleiro servindo uma grande casa, eu posso chegar na guarda real. Ele sai de lá com essa... tipo assim, ele tava vendo os ídolos dele, né? Então, tipo assim, caralho, é o ápice do que eu quero ser. Pra você ser um cavaleiro e você chegar na guarda real, é o ápice do ápice, né? Usar os mantos brancos aí. E aí depois disso, ele tem essa conversa e ele se enche de esperança. O sonho dele é elevado, porque ele queria ganhar o torneio e servir uma casa ali e pronto. Caralho, eu posso chegar na guarda real. Só que aí depois ele conversa com o Egg e o Egg fala, o quê? O pai dele é dono de metade do comércio de caranguejo. O cara é rico pra cacete, Ele é velho. um Nepo É, Baby! Ele é um Nepo então, puto de Baby! um lord. Aí ele cai na real de novo. Aí ele, caralho, que merda, não sei o quê. Mas é muito legal tudo isso. E agora, vamos falar um pouquinho em relação à identidade do Egg. A gente não vai revelar, porque a série não revelou ainda. Mas os atentos já descobriram. Primeiro ponto. Tá lá no ombro do Sir Duncan. Aí chega a bandeira Targaryen. Todo mundo começa uma festa. O Egg olha pro Duncan e fala, eu vou pro outro lado, tá bom? Aí o Duncan, Vou tipo, cuidar dos ó... cavalos. Cuida dos cavalos, senão eu vou pegar cachorro pra te caçar. É uma cena engraçada. Aí depois nós chegamos num outro momento que o Duncan tá de novo, torcendo lá nas costas do. Que o Egg tá nas costas do Duncan torcendo. Mas ele tá muito em evidência, porque o Duncan é um gigante, ele é a maior pessoa dali. Se o Egg tá nas costas dele, ele é o mais alto que tem. Se alguém olhar pra cima, vai ver o Egg. Aí o Egg olha assim, vê uns Targaryen ali. Me desce um pouquinho. E aí também tem um outro momento que o Duncan fala: se eu for bem ganhar o torneio, talvez a casa Targaryen me contrate. Aí você acha que a Casa dos Dragões vai contratar um cavaleiro, contrata muitos cavaleiros andantes? Por exemplo, eles já têm a guarda pessoal deles. Daí tem esse momento também de Duskendale que o Egg fala, né? Pô, o pai dele é rico pra caramba. Aí o Duncan, mas como que você sabe? Ele eu gosto de pescar. Né? Então ele vai dando várias. E a gente ainda tem um príncipe Targaryen que perdeu 2 filhos. Perdeu 2 filhos, eles falam. Chama Daron e Aegon, os 2 filhos do cara. E quando o Duncan encontra o Egg, ele tá numa estalagem no meio do nada e tem a porra de um Targaryen que fala: eu sonhei com você. Dá pra saber que é Targaryen porque tem sonho profético. E aí o Duncan vai lá e encontra o Egg largado ali. Gente, por favor, né? Acabou aí, não tem mistério. A Vit ainda trouxe no episódio passado o motivo de pessoas rasparem os cabelos em Westeros, né? Então você parece uma criança rapada aí, que conhece tudo que ela conhece. Tem aquela parada do Milord, do My Lord, que a gente postou até o trecho que a área comete esse deslize e o Egg também cometeu. Então já deu pra entender. A gente não vai colocar em palavra aqui pra ninguém reclamar, mas as pistas que a gente pegou aqui, que a gente trouxe agora, já deixam tudo muito óbvio, até o nome dele.
né? Porque eles falam o Exato. nome das pessoas aí. Então, no próximo episódio a gente fala porque vai ser revelado. E assim, essa série ela é muito Sim. boa em construir esses mistérios e revelá-los. Ah, revelou o grande mistério da temporada? Não, nem de longe. Não Não. revelou o grande mistério da temporada. Não chegou no ápice da temporada. A revelação em relação ao Egg vem muito rápido no livro até. Tô lembrando aqui. E na série também vai ser assim, vai ser no próximo episódio. Mas vocês, de novo, vou falar isso até chegar. Vocês não estão preparados para a forma com que isso vai escalonar no final dessa temporada, porque E é surreal. eu adiciono um detalhe. Quando o Maker tá falando dos filhos dele que desapareceram, que ele fala aquela frase que que eu tinha comentado. Ah, o Daron pertence nas justas, tanto quanto o Aerys e o Rhaegal, do tipo, falando mal, do tipo, que ele era meio um perdido. E que isso também adiciona, tipo, a gente vê um Targaryen bêbado no meio da estrada. Né? Tipo, tá bem conectado, tá bem óbvio, mas vamos Exato. seguindo. E tem uma outra coisa disso Vamos- também, que a gente tem muito esse estereótipo dos Targaryen, que das duas uma, ou ele tem o sonho profético, ou ele é um grande guerreiro. A gente tem o Aegon que fala que teve os sonhos da canção de Gelo e Fogo, mas por conta desse padrão, é provável que o sonho não seja dele, seja da Rhaenys, né? Porque se a gente tem sempre, você pega os Targaryen que têm os sonhos proféticos, eles não são grandes guerreiros. A Daenerys tem sonho profético, não é grande guerreira. O Viserys tem sonho profético, enquanto o Daemon é o grande guerreiro. Então a gente consegue ir montando isso. Agora a gente viu o Daron, que estava ali no meio do nada. Ele tem sonho profético, porque ele olha pro Duncan e fala: eu sonhei com você, sai de perto de mim. E aí os caras falam, ele não funciona com justa, porque ele não é um grande guerreiro. Então a gente tem esse padrão seguindo. Então a gente volta naquela teoria de muito tempo atrás, de que a canção de Gelo e Fogo não é um sonho do Aegon o Conquistador, mas sim da Rhaenys. E por mais e isso não muda nada, porque a linhagem que segue é do Aegon e da Rhaenys. Então é do sangue dele que virá o príncipe que foi prometido, independente de ser dela ou dele. Ah, por que não pode ser da Visenya? Porque a Visenya também é uma grande guerreira, né? Então Grande isso guerreiro. daí, isso daí vai sempre contribuindo para uma Maluca. narrativa silenciosa que o Martin faz. E essa silêncio tão silenciosa que a gente ainda não sabe. O Martin tá falando que ele tá escrevendo o segundo volume de Fogo e Sangue, mas ele não vai voltar no Aegon para resolver isso nesse momento. Eles estão querendo fazer uma adaptação da conquista de Aegon. Aí é capaz que eles revelem isso, né? Quem teve o sonho de Ai, você verdade tá não feliz. foi o Aegon, foi a Rhaenys. Então, tipo, bem da hora. Agora, seguindo aqui no episódio em si, nós temos o Duncan com a Tanselle tentando conversar com ela. E assim, de novo, o Dexter Ansel, o Sol Ansel, não lembro a ordem do nome, ele é maravilhoso. Porque o incômodo que o Egg demonstra nessa cena, tipo assim, caralho, mano, você tá falando muita merda, velho. Você não consegue falar direito com uma mulher. É o incômodo de todo mundo. Só que ele é uma criança, ele fica muito fofo, incomodado, e ele tentando ajudar o Duncan e tudo mais. Então, eu achei o bico nessa cena, achei muito boa, mano. Muito bem escrita e muito bem Legal. interpretada também. O Egg também ele demonstra muito nesse episódio essa percepção dele, porque tem a fala do Dunk de falar, ah, sempre me chamam de burro, o Sir Arlon falava que eu sou burro, e não sei o que, e mostra um pouco até de uma insegurança com ele, com o próprio Egg, porque tipo, ele fala que essa criança é muito mais inteligente do que eu. O Egg saca as coisas, ele tem desenvoltura pra falar, ele é tipo, ele tem 9 anos, tipo, né? Pelo menos Exato. o ator tem 9 anos. Mas é muito bonitinho. E toda essa cena da Tancel é muito legal. A gente tem novamente uma, uma peça com frases, né, ali, com descrições que no texto da própria. Teatro. Peraí. Como é meu aniversário, as pessoas me ligam achando que eu posso falar com elas. Ela quis gravar no aniversário dela, tá, gente? Eu não forcei ninguém a gravar hoje, não. Desculpa. Vou só avisar aqui, porque senão ela vai ligar de novo, que é minha melhor amiga. Maluca. Amiga, eu estou gravando, não posso atender. Beijo. Desculpa, gente. Bora, A bora. gente vê, no outro episódio, a gente já trouxe a lenda ali que foi mostrada no teatro que a Tancelle tá fazendo, tava participando, que é do Cavaleiro com o Escudo Espelhado.
E aí agora a gente vê uma outra lenda, que a gente também mencionou no episódio passado, que a gente falou assim, olha, nesse pedaço de texto, no livro, o Dunk menciona essas lendas e ele fala desse cara com o escudo espelhado, que todos eram nobres, menos esse cara dessa uma lenda aqui, da Era dos Heróis, que é o Florian, o Bobo. E aí a gente vê, esse é o teatro que a gente vê a Tanceli fazendo nesse momento, que é o Florian o Bobo. Florian o Bobo é uma história sobre um bobo da corte que virou cavaleiro e ele é apaixonado por uma mocinha, ele quer salvar ela e tudo mais, é muito, muito bonitinho. E era uma história que a Sansa amava muito. A gente vê nos textos do livro do Game of Thrones, a Sansa sempre fala dessa história, tem músicas sobre essa história. E ele fala. Ela repete até a frase para ele, ela fala: os homens são. Todos os homens são bobos e todos os homens são cavaleiros. Então, esse pedaço de texto, ela pergunta ali, mas o que você quer? Ele fala, eu só quero ser cavaleiro e para as mulheres isso não tem diferença. Então a gente vê que mais uma vez mais esse teatro está conectado ali com a pessoa do Dunk, porque o primeiro episódio estava falando sobre ocultar a verdade, que é também uma coisa que o Dunk está fazendo. Esse episódio, inclusive, traz mais pistas de que o Dunk está mentindo quando ele fala que o Sir Arlan fez dele um cavaleiro. Deixa um pouco, pelo menos para mim, ficou um pouco mais tipo, sim, ele tá mentindo, mas vamos ver. É muito bonitinha a interação deles. A menina que faz a Tancela é muito fofa. Gostei muito dela. Sim, E muito aí fofo, muito o fofo. Martin já tinha comentado dela que a Tancelle alta demais. Fofo. É. Exatamente. Aí o Duncan dá outro fora ali pra variar todos os momentos dele, ele dá fora, né? A cena que eles estão falando quando ele encontra o Baelor pra pedir lá que o Baelor conhece o Sir Arlan, é essa também. Ele tá escondido atrás da porta, não é pra ouvir, pra espionar o que tá sendo falado, é porque ele quer entrar. Só que ele não consegue se esconder direito. E aí depois ele fala um bagulho pro Baelor que o Baelor, tipo assim, não quero que meu pai morra. Aí depois ele vira pro Maker e fala, eu espero que seus filhos não estejam mortos. Tipo assim, caralho, o cara ele é um mestre em dar fora, tá ligado? E ele não consegue ficar quieto. Ele, ao invés dele parar por ali, ele conseguiu o que ele queria. Se inscreveu nas justas. Para por aí, sai fora. Ele fica tentando arrumar e vai dando aflição. E com a Tancel é a mesma coisa. Vai, caralho, mano, para, fica quieto. Deixa o Egg falar por você e vaza daí. Então, realmente, Ele, é o que a gente lê, né? A gente tá vendo em tela. Essa adaptação, ela tá impecável. E eles falaram, os produtores da série, a showrunner, que o objetivo deles inicial e principal era de deixar o Martin feliz. Que é o que o. Não vou falar o que eu penso dele aqui, mas o senhor Ryan Condon não está fazendo em House of the Dragon. Né? Por mais que eu goste de House of the Dragon e veja os méritos de algumas alterações, eu entendo que ele está desrespeitando o autor da obra, isso não se faz, então ele como pessoa não é uma pessoa que eu vou gostar, por mais que a série tenha seus méritos. Só que aqui eles estão fazendo um negócio impecável, e é figurino impecável, é adaptação impecável, a escolha de elenco foi impecável, o Martin sempre participa dessas escolhas de elenco. Ele que escolheu também as atrizes para Rhaenyra, a Emma Darcy e a Millie Alcock, que agora é Supergirl. Millie Alcock, inclusive, mano, foda, né? A Rhaenyrinha. Ele que escolheu o Matt Smith pra ser o Daemon. E quando anunciaram, tipo, o povo fez uma cara meio assim. Mas depois que o Daemon chegou, todo mundo se convenceu. Então o Martin, ele tem esse momento de escolha, é do Martin. Sempre foi. E aqui, de novo, é mais um acerto nesse sentido, né? É E... muito legal, porque a primeira frase que o Dunk fala na série inteira, no primeiro episódio, é: eu não sei as palavras certas. Tipo, e Uhum, é isso. Ele exato. nunca sabe. Esse é o resumo do Dunk como personagem. Ele nunca sabe as palavras certas. Ele não sabe. E é isso que a gente vê de novo nessa cena. É muito bom. O texto é maravilhoso. É maravilhoso. E aí a gente tem a situação. Primeiro, antes da gente falar do torneio começando, dos campeões, que a Vit vai trazer um negócio bem interessante aqui também. Teorias de Game of Thrones, tá, gente? Em vídeo de Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente tem um cabo de guerra. Só pra colocar o Lionel Baratheon no episódio de novo, porque o cara é foda. Né? O cara. Primeiro que tava todo mundo achando que ele ia tascar um beijaço no Duncan lá no outro episódio. E aqui ele chama o Duncan pra um cabo de guerra no meio. Porque o torneio é assim, gente. O torneio, ele é o principal, são as justas, a intenção do torneio, mas enquanto isso não tá rolando, tem outras coisas acontecendo. E de novo, a gente ter a série da perspectiva do Duncan
engrandece muito a gente poder conhecer esses detalhes. Porque Game of Thrones e House of the Dragon tem torneios de justas nas primeiras temporadas de cada um. Só que a gente só vê o quê? As justas. E a gente só vê as justas pelos maiores cavaleiros. As duas séries mostram as justas através da tribuna. Em Game of Thrones a gente vê o Ned, o Robert, a Sansa olhando da tribuna. Em House of the Dragon a gente vê a Rhaenyra, a Alicent e todo mundo olhando da tribuna. E aqui a gente está vendo de dentro do acampamento. A gente está vendo os jantares que acontecem, a gente está vendo o cabo de guerra que surge do meio do nada, e aí o Lionel Baratheon sai para beber no meio do cabo de guerra enquanto o Duncan segura, depois ele volta com toda a calma do mundo para ganhar, e o Egg tá lá pendurado, o Egg dando a vida. Então assim, são esses detalhes que engrandecem essa série, porque já dá um contexto maior pra gente das outras séries também. A gente está acostumado a ver por cima, como se fosse um narrador falando, e agora a gente está vendo um personagem ditando as coisas e a gente consegue entender o que estava acontecendo nos contextos menores de todas essas cenas que a gente já viu nessas outras séries, né? Então é outro mérito aí. E quem escalou lá no Baratheon tá de parabéns. De novo, Eu outra amo grande. ele! A gente vê que vão surgindo os favoritos, né? A gente tem o Baelor e o Lionel, que são favoritos do público de formas diferentes. Eles não têm nada a ver um com o outro, mas são grandes lords que a gente tá aprendendo a amar, né? Até o caminho deles não vai ser nada parecido também daqui pra frente, né? Mas vai se cruzar, é claro, eles são pessoas que vão ter o caminho ali envolvido em algum momento dessa temporada. Mas eu gosto demais desse personagem, eu gosto demais de como essa série tá fazendo tudo isso também, mano. Mano, muito, muito bom. Eu acho que a gente poder ver exatamente como. Porque a gente tem outras instâncias de histórias de Game of Thrones, não só o que a gente vê na série, mas que falam que tem conexão com os torneios, que os torneios são sempre momentos importantes de história. O Marcos falou e disse no episódio passado de que foi num torneio em que o Rhaegar e a Lyanna se conheceram, que foi quando o Rhaegar se apaixonou por ela, e daí foi mó auê, porque ele falou que ela era a rainha do amor e da beleza. Então a gente tá vendo agora um torneio por dentro mesmo e como ele funciona. E eu acho que eu fazer assim, esse torneio, a gente vê a filha, a super educada, né, do Lord Ashford, que ela interage ali com o Dunk logo antes dele ter a conversa com os Targaryen, quando ele entra pra audiência. Do nada, ela chega, conversa Ela, com ele, tipo, como se ai, porque as conhecesse. guerras começaram por muito menos, kkk. Tipo, 13 anos, maluca, doida. Está fazendo 13 anos, a menina tá fazendo 13 anos, a gente tem que lembrar que é a idade. É tipo bat mitzvah, sabe? Fazer um torneio pra sua filha quando você tem dinheiro, né? É meio que isso, porque você tá apresentando ela pra sociedade como disponível pra casar. A gente lá no começo falou sobre como está a árvore genealógica dos Targaryen. Eles têm homem pra tudo quanto é lado. Então eles vão precisar de mulheres pra casar. Então, um Lord Ashford falando: olha, minha filha, também é parte do que todos os lords devem estar fazendo nessa mesma época, que é falando: olha, minha filha que é solteira, em idade Fazendo 13 fértil, anos. na festa dele, Exato. fazendo 13 aninhos, olha como ela é bonitinha. E aí ele faz esse torneio. É tipo em Bridgerton, quando tem a apresentação das mocinhas para a sociedade, que elas vão lá na frente da rainha e ela fala que é o diamante da temporada. O diamante da temporada é a rainha do amor e da beleza. Então, os torneios, eles podem acontecer, as disputas, em alguns modelos, e a gente está vendo aqui um desses modelos, que a rainha do amor e da beleza, que no caso é a filha do Lord Ashford, ela vai ter 5 campeões que vão defender a sua Ah, honra. E exato. durante o torneio, as outras pessoas que vão competir, se elas derrotam um desses campeões, elas tomam o lugar e contam ficam dentro desses 5. Por isso que o Dunk fala de, se eu puder ser campeão por pelo menos 1 hora, eu vou poder falar que eu fui um dos campeões do torneio de Ashford. Por quê? Porque isso pode mudar em 1 hora. É isso que ele tá querendo dizer, porque ele pode ser derrubado dessa posição. Então a gente vê essa primeira luta, que a gente vê, inclusive, parênteses, um Targaryen dando pau em um Hightower ao vivo, adoro, gosto muito de ver. Sei, adoro, gente, Maravilhoso. desculpa. Maravilhoso. Então, ela tá ali com os 5 campeões dela, e aí o que eu não entendi, porque
no livro já estão determinados esses 5 campeões. Como eles não explicam ali quem é quem, a gente tem 10 pessoas competindo nessa primeira justa, né, que a gente vê acontecendo. Então a gente tem o Lionel Baratheon, a gente vê isso tanto pelo livro, a gente suporta isso, mas a gente vai vendo também pelos escudos, o que é lindo, porque a gente consegue enxergar as cores de Exato. noite. Mesmo estando escuro, Primeiramente, a gente mesmo estando escuro. Primeiro que tudo começa com um antepassado de Catelyn Tully tendo um momento Ozzy Osbourne mordendo a cabeça de um peixe. Ele tá ali vestido com as cores da casa Tully, ele tá de azul e vermelho. Só E tem tipo, maluco nessa porra. uau! Só tem maluco nesse negócio. Então, ele é desses 10. Então, a gente tem o Lionel Baratheon, a gente tem o Leo Tyrell, que foi com quem o Dunk conversou mais cedo, que ele tem uma fama ali de ser muito proficiente nas justas também. A gente tem um Tybolt Lannister, nós temos Humphrey Harding, o Príncipe Valar, né, o Príncipe Valar que a gente vê ali, que é o Targaryen. A gente tem o Medgar Tully, que é esse maluco que a gente viu aí comendo a cabeça do peixe. Nós temos Daemon Lannister, que é o Grey Lion, que o Baelor pergunta pro Duncan, que é se ele lembrava qual era o nome verdadeiro do leão grisalho, eu acho que ficou a tradução, né? Acho que era isso. Leão Grisalho. Uhum. É esse brother. Nós temos Abelard Hightower, que é esse aí que tomou um pau, adorei. E nós temos 2 Ashfords, que ou são irmãos da menininha, ou primos ali, mas são da casa Ashford, que é o Andrew Ashford e o Robert Ashford. Então a gente tem esses 10 competindo. O que não fica claro pra mim é que se os 5 já estavam determinados, ou se Ou essa se batalha eles de 10 é ganharam um essa. define os 5. Exatamente. O que a gente tem no livro, e que eu não acho que é um spoiler, é que os 5 que são os campeões dela são os 5 primeiros. Que é o Lionel Baratheon, o Leo Tyrell, o Tybolt Lannister, o Humphrey Harding e o Príncipe Valar. São esses 5. Devo entrar na Exato. teoria nesse E momento ou o. deixo pra depois? Entra. Não, entra, daqui a pouco a gente já tá chegando no final também, que já pegou bastante coisa. Mas assim, o Humphrey Harding, ele tem um destaquezinho numa cena que ele pega o escudo ali no chão e tudo mais. Aquele escudo que é vermelho e branco, muito foda. E de novo, é uma coisa Lindo. que fica evidente mesmo estando escuro, porque eles foram muito bem nas cores. E o coitado do Lord Ashford, que tá dando o torneio, ele tá no meio de 2 Targaryen e um maluco no meio da arquibancada grita: o Lord Ashford come suas cabras, não sei o que. E ele fica muito. Ele fica, Ele fica lá, caralho, tipo, que merda. Pô, essa que cena é muito legal. boa, velho. Essa cena é muito. Ele Eu no meio dos adorei. dois. Tipo assim, ele tá no meio das duas pessoas mais importantes ali. E o cara fala que ele come cabra. E aí ele, tipo assim, ele fode com cabra, né? E aí ele fica, tipo assim, ó, caralho, velho. Que merda. É muito. Mano, eu rachei o bico Incrível. nessa cena. Acho que assim, a minha risada no momento foi desproporcional ao que... a cena, mas assim, é bizarro ver Eu o achei muito constrangimento bom. que os bêbados Não, fazem porque os caras passar, tá Isso, ligado? isso é um fato também, né? Do tipo, você acha que em outra, sei lá, na geração da Rhaenyra e do Aegon ia ter um brother na frente de um Targaryen no meio de um torneio, falar, o cara come cabra, tipo, não tá mais nesse nível, né? O povo já tem um pouquinho mais de saliência, né? Tipo, Então. pode viver ali. Em House of the Dragon a gente tem até essa situação vista de dentro, mas é uma coisa muito mais nobre, né? Que o Baratheon chega pra Rhaenys e fala e indica ali que ela deveria ser a rainha. E aí o Otto vira pro Viserys e fala: isso aí poderia custar a cabeça dele. Aí o Viserys fala: deixa ele fazer aí. Então é Não, meio que nisso, quando, né? quando os filhos da Rhaenyra são chamados de bastardo por um nobre, no meio do salão a gente vê o que acontece, né? Que era o Uhum, irmão do Corlys, é exato. lidado ali muito rapidamente. Então a gente vê que ali já tá uma coisa um pouco mais povo, mais galera, né? Uma Bem coisa mais galera balada, mesmo. E é bem muito. Mano, galera. essa cena é muito engraçada. Agora, Vit, manda bala na. Peraí, você tem mais alguma coisa pra falar do episódio em si? Porque senão a gente já passa por essa Deixa parte. eu ver. Ah, como é que chama? Ataque de pânico, ataque de ansiedade que o Dunk tem ao Ah, ver é bom. a justa acontecendo, ao mesmo tempo em que o próprio Egg também sente ali as inseguranças, porque ele vê o trabalho dos escudeiros durante as justas, porque eles têm aquele, né, eu não sei o É nome, uma a troca lança, não é rápida. mesmo? É. Tem que ser assim, e que o negócio é gigantesco, é tipo 45 vezes o tamanho do Egg, que tem, sei lá, 3 maçãs de altura.
Então ele sente ali, então a gente vê esse momento em que os dois estão vendo coisas, o mesmo momento em que eles vão enfrentar diferentes desafios. E eu acho que o Egg fica com a insegurança da fraqueza dele, que ele já tinha falado sobre ele achar que todo mundo fala que ele é pequeno demais para a idade dele, que ele é fraco e não sei o quê. E o Dan fala: "Ah, me chamam de burro". Aí o Egg: "E e E aí, aí? o que você resolveu? O que você Resolveu o faz quê, sobre moleque? isso?" Que eu faço o quê? Mas Que é cresça muito você, engraçado. cara? Esse, esse diálogo é muito bom, eu adorei esse diálogo. E Muito bom. conta, por que você tá se metendo nas minhas coisas? E aí, então ele pensa do tipo, putz, será que eu vou prejudicar, né? Eu vou acabar prejudicando o Dunk pela minha falta, né, de tamanho, de força, de experiência num momento de justa, etc. A gente vê os dois ali olhando a realidade do que eles estão se metendo, do tipo, uma coisa é o Egg sonhar em ser escudeiro e uma coisa é ser escudeiro. Uma coisa é o Dunk sonhar em ser cavaleiro e uma coisa é de fato você ser um cavaleiro. Então esse é um fechamento bem legal ali do episódio e que agora a gente tem um episódio terminando com um gancho, que é o torneio, né? Tipo, é agora. Vamos Exato. ver o que vai acontecer no próximo episódio. Acho que, É, é bom eu também, acho que é tipo, que isso. o Duncan vai conversar com o Pate de Aço lá, que faz a armadura dele, justamente porque ele teve esse choque de realidade, né? E o cara fala, ó, essa armadura não tem grife, não tem nada, mas ela vai te proteger se você tomar um golpe na cabeça. Ele é isso que eu preciso. E tem um momento que eu quase me emocionei, que é quando ele tá vendendo um dos cavalos, né? Eu fiquei meio tipo, Ai, caralho, velho. Aí ele, ó, isso aqui é pra ela, você garanta que ela tem a maçã e a aveia pra comer, não sei o que, caralho. Ai, meu Deus, pra e não ele lá falar que eu não vivendo. tive uma referência de Velozes e Furiosos nesse episódio, é tipo, It's been a long way without you, my É. friend. Ele fala, Uhum. eu vou comprar você de volta quando eu ganhar, eu vou voltar. Ai, tadinho. É. E esse choque que eles têm é tipo assim, gente, todo mundo que já disputou alguma competição de qualquer coisa, quando você chega na competição, você tá lá maravilhoso, caralho, vou competir, não sei o quê. Quando começa a parada, você fica, eita porra, vai começar. Então, assim, esse é o choque que eles estão tendo, ainda mais os dois que nunca fizeram nada daquilo. O Duncan nunca entrou em justa nenhuma, ele só viu o Sir Alan em justa. Né? E o Egg, muito menos ter participado como escudeiro de alguma coisa, né? Então, realmente esse choque deles aí fica bem. E eles passam bem, né? São bons atores também para carregar esse tipo de impacto. Agora, Vit, manda bala na sua teoria de Game of Thrones. Do nada a teoria de Game of Thrones, mas também é mais carregada para para as Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros, né? Porque, de novo, sutilezas que o Martin coloca na escrita dele. Exatamente, vamos lá. Então, no começo do episódio, quando o Dunk tá se lembrando do Sir Arlan, a gente vê o Sir Arlan cantando uma música, que é uma música que chama, ele fala de Gold Town, que ele fala, estou indo para, a música original é Estou indo para Gold Town para conhecer uma moça, olê, olê, olá. Tipo, basicamente a música é essa. Só que o Sir Arlan muda a letra para falar que ele tá indo para Ashford. Que daí que ele vai encontrar uma moça em Ashford. Tem essa cantiga. E aí ele troca essa coisa. E é uma música romântica, né? De origem do Vale, inclusive. E durante um dos encontros da Sansa com o cão, que é. Não sei em qual. É durante a Batalha de Blackwater. Acho que é do 2, a Batalha de Blackwater. É no segundo livro. Não vou me recordar. Mas É. ela tem esse momento com o cão, em que ele fala que ela quer que. Ele chama ela de passarinho, né? E aí Uhum. ele coloca uma faca assim no pescoço dela ele fala pra ela cantar. E ela fala, não, né? Não. Ele fala, canta, passarinho, canta pela sua vida, tipo, uma coisa assim. E a Sansa, ela meio que começa a romantizar esse acontecimento na cabeça dela, porque quando ela menciona de novo, ela fala como se isso tivesse de fato acontecido. Como se ele tivesse beijado ela, porque ela vira o rosto. Ele chega bem perto dela com a adaga. E aí, no universo, né, das teorias de Game of Thrones, eles chamam como o Unkiss. Tipo, não beijo, vamos dizer assim, né? E aí,
quando ela volta a pensar sobre isso, ela tá lembrando, ela fala, a Mega não sabia cantar, mas ela pirava, ela queria muito ser beijada. Sansa se perguntou o que Mega ia achar de beijar o cão, como ela tinha beijado, ela, tipo, na cabeça dela, ela fala que ela beijou. Ele tinha Sim. ido até ela na noite da batalha, cheirando a vinho e sangue. Ele me beijou e ameaçou me matar. Aí conecta, porque a letra da música ela fala: rumando para Gold Town para ver a donzela. Hey ho, vou roubar um beijo doce com a ponta da minha lâmina. Hey ho, vou fazê-la minha amada e vamos descansar na sombra. Aí, quando ela desenvolve a identidade dela de Elaine Stone, que a gente vê isso na série, inclusive, que ela pinta o cabelo, ela tá fingindo ser outra pessoa, ela também, ela coloca na identidade dela que ela é de Gold Town. Ela fala que ela é desse lugar que é mencionado nessa música. Então, tipo, ela fala que ela existiu nesse, parte do disfarce dela é falar que ela era de lá. E aí, no Cavaleiro de Sete Reinos, a gente tem essa menção e que é modificado com Ashford. Nesse episódio, em que está acontecendo, nesse episódio, no livro, quando está acontecendo o torneio de Ashford, a gente tem esse conto do Florian, o Bobo, que também é um conto favorito da Sansa, que também tem músicas, ele é citado várias vezes durante os livros, e que muitas pessoas falam que é um paralelo desse relacionamento da Sansa com o cão, porque ele é um cavaleiro que veio de um lugar que não deveria ter, não é nobre, e que também tem o negócio do bobo, que eu vou esquecer o nome dele, que ajudou a Sansa a fugir quando ela tá. Ah, Quando rola a morte do Joffrey. Então falam que tem esses paralelos. E novamente conectam, falam sobre essa cena aqui. A peça mostra o Florian, fala sobre a música de Gold Town, mas eles estão em Ashford. Ela fala que ela é de Gold Town. E aí a gente chega no ponto dessa teoria que é sobre os campeões. Que vão ali defender a rainha do amor e da beleza. Lionel Baratheon, Leo Tyrell, Tybolt Lannister, Humphrey Harding e o príncipe Valar Targaryen. Esses cinco, e nessa ordem, eles espelham os pretendentes que a Sansa tem ao longo das crônicas de Gelo e Fogo. Lembrando que a gente está num momento do livro agora que é diferente, obviamente, graças a Deus, da série. Então, primeiro a gente teve, por mais que o Joffrey não fosse Baratheon, Joffrey Baratheon. Depois nós temos o Loras Tyrell, Tyrion Lannister, aí tem um Harding que eu não vou lembrar o nome, que é para quem ela tá quase prometida nesse momento dos livros agora, que estão em negociações. E aí falta o quinto, um que seria Targaryen. o Targaryen. E aí em outros podcasts a gente já falou sobre isso, de que tem essa teoria de que o Aegon, que é filho do Rhaegar, na verdade não morreu quando o Montanha, irmão do cão, foi lá e, né, matou a mãe dele, matou a irmã, a Rhaenys, e supostamente eles trocaram os bebês. Tipo, o Varys trocou os bebês, e que a gente tem esse menino agora no último livro da Dança dos Dragões. Ele fala que os bebês foram trocados e que ele pinta o cabelo dele, que na verdade ele é um Targaryen, e que ele O é o jovem Griff. verdadeiro herdeiro do trono. O jovem Griff, que eles pintam o cabelo dele de azul, ele tá lá com a companhia dourada. E aí, também conectando com tudo que tá acontecendo aqui, também tem a teoria de que não, o jovem Griff na verdade é um Blackfyre. Porque os Blackfyre, que também a gente fala, né? Tudo, né? Tipo, meio que tem pontos conectando. A gente tá Uhum. ali há 13 anos da primeira rebelião Blackfyre, então tá super, né, nesse meio. Falam que ele é um Blackfyre e que ele tá fingindo ser um Targaryen para poder finalmente usurpar o trono. Porque quando os Blackfyre fogem agora na primeira rebelião, quando o principal Blackfyre, o primeiro, é morto, os dois filhos dele, acho que morrem nessa batalha de Redgrass que a gente falou. E aí o Peter Seal, que era um outro bastardo, ele cata o resto da linhagem Blackfyre, que tinha outros filhos, e ele foge para as terras, tipo, países livres. De Países Essos, livres, né? terras livres. Isso, para Ele, Essos. ele vai pra E aí ele Essos. leva a galera pra lá e fica com a Companhia Dourada, que é quem está com Sim. o Griff nesse momento. Porque falam que os Targaryen tipo, praticamente fundaram a Companhia Dourada e que eles ficaram vários anos fazendo esses trabalhos como mercenários para crescer em termos de dinheiro e poderem voltar
e usurpar o trono de uma vez por todas. E aí a outra opção de Targaryen pra Sansa, depois do Aegon, Fagon, Blackfyre, Targaryen, do mesmo jeito que poderia, que o Joffrey não era Baratheon, era na verdade Lannister, a gente pode considerar esse possível Blackfyre nessa linha do Targaryen, mas também temos o Jon Snow, que, né, temos a confirmação na série, que todo mundo falava isso anos antes da série, de que o Jon é filho do Rhaegar e da Lyanna, que ele não era filho do Ned. A gente não tem essa confirmação nos livros ainda oficialmente, mas que talvez a gente veja isso acontecendo, porque a gente tem que lembrar que a Sansa, ela é ela é a ponte pro norte. Ela é politicamente muito importante. Então, o casamento dela com um possível Targaryen, dois possíveis Targaryen, é militarmente, politicamente muito forte. E é isso, galera. E é isso. E Esse é o na surto. época de Game of Thrones, eu cheguei a cogitar que o Jon Snow poderia casar com a Sansa, porque realmente eles não têm parentesco direto nenhum, né? Ele seria primo dela, no máximo ali. E é um Targaryen com uma Stark. E essa teoria combina perfeitamente. Os 5 campeões do atual torneio de Edgeworth que está acontecendo em Cavaleiro dos Sete Reinos combinam com as casas dos 4. Os 4 primeiros combinam com as casas dos 4 possíveis maridos que a Sansa tem ao longo de Game of Thrones, das crônicas de Gelo e Fogo, dos livros, indicando que o quinto seria um Targaryen. E aí pode ser o Jovem Griff, um falso Targaryen possivelmente, ou o Jon Snow, que seria um Targaryen direto aí. Eu acho interessantíssima essa Daenerys, casa ela com a possibilidade. Daenerys também, foda-se. Casa ela com a Daenerys também. Daenerys. Daenerys dá pra casar. A Sansa e Daenerys e Game of Thrones, elas se amam, né? Então elas têm uma É. dinâmica ali maravilhosa. Dá pra casar também. Mas eu gosto demais de como são tempos diferentes, não tem conexão nenhuma, mas ao mesmo tempo dá pra gente formar a teoria de um olhando o outro e tudo mais. Então é realmente fascinante. Martin, parabéns. Ira Que Parker, ó, que é a showrunner de Cavaleiro dos Sete Reinos, obrigado por respeitar o autor da obra e estar fazendo isso com o respeito que merece. E parabéns por mais um episódio, né? O episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos tem meia hora dessa vez, e aqui a gente fez mais de uma. Então, mais alguma coisa, Vit, sobre o episódio? Deixa eu ver aqui em relação às perguntas. Pera aí. não. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Pessoal comentando aqui, ó. Eleni Hack Rodrigues fala que amou o Baylor. Aí o pessoal falando que tá muito bom, estão adaptando o conto com maestria, desde a ambientação até os diálogos. O Gui RBS falou. O Luiz Felipe Vital, Egg tá roubando a cena. O João Tenório, muito foda, todo mundo gostou. Pena que são 33 minutos, mas foi muito bom, o Rodrigo Dourado disse aqui. Achei rápido e fiquei chocada com a cena do Sir Arlan, mas o episódio é maravilhoso e a armadura da Guarda Real não esperava tanta fidelidade assim. O pessoal tá gostando bastante. Sir Arlan, velho de 3 pernas. É o segundo ou terceiro episódio? Esse foi o segundo, né? Episódio muito curto, mas perfeito. O pessoal aqui falando do tripé. O Lionel é sem dúvida o melhor personagem até então. A cena do velho foi esculacho, igual a cagada no primeiro episódio. O LG Silva Gustavo falou aqui. Então, basicamente é isso, né? O pessoal não tá com muitas dúvidas em relação a tudo isso, mas opiniões, né? Pô, bizarro esperar a semana toda por um episódio de 30 minutos. Entendemos vocês, mas o conto é pequeno, tem que render e não pode ficar enchendo linguiça também, né? Sim. Eu tenho uma pergunta pra você, Marcos. Manda. Você acha que eles conseguiriam esconder um casting e aparecer uma pessoa que a gente acha que, tipo, apareceria só no na terceira temporada já, nessa temporada? Vulgo Será? Bloodraven? Será? Eu juro por Putz. Deus. Eu acho. Eu fiz essa anotação porque eu falei, mano, se chegasse no final dessa temporada e esse brother, tipo, aparecesse por 5 minutos que fosse, 5 segundos, eu acho que o mundo inteiro ia explodir, sabe? Tipo, a gente. Porque ele tá super ativo nesse momento. Ele tá 100%. E, cara, sei lá, de terem falado de Blackfyre
nesse episódio, eu falei, ué, né? Tipo, É, vai o dar essa corvo atenção pra tem que essa ter o Duncan falando. temática. O corvo de olhos, o corvo de sangue tem 1000 olhos e mais um, né? Nossa, mano. Nossa, isso ia ser foda. Eu acho assim, eu acho que dá pra esconder, ainda mais se for uma cena indoor, por exemplo. Ele entrando em algum lugar pra falar com algum dos outros Targaryen aí. E não é, porque ele pode ser uma conexão também entre as histórias, né? Então eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria mesmo que Ia acontecesse. ser, ia ser loucura. Tipo assim, Quando você começou a falar, eu pensei em citação ao violinista, mas assim, isso aí também calma, né? Isso aí é muito grande pra jogar nessa temporada já. Mas o Corvo de Sangue já tá. Você é louco, você é louco. Só de ouvir isso que eu acabei de falar aqui já ia ser foda, já valeu pra caramba já. mano, porque imagina se chega no final, assim, no conflito, no final do conflito, porque a gente sabe que tem um conflito, a gente sabe que tem essa batalha, a gente viu nos trailers e tudo mais. Imagina se ele aparece. Porque, assim, como a gente falou no começo, quando a gente falou sobre as batalhas da Rebelião Blackfire, o Baylor, que a gente vê aqui, e o Maker, que a gente também vê nesse episódio, eles participaram ativamente dessa batalha, eles ficaram até conhecidos. Eu não vou saber a tradução, mas era tipo The Hammer and the Anvil, por causa da proeza em batalha deles. Eu não sei o que que é Anvil, agora na minha cabeça eu não tô com essa informação, mas eles ficaram com esse nome de dupla. Deixa eu ver aqui, Sim. tradução. É uma bigorna. Então, o apelido, assim, tipo, ficou o martelo e a bigorna por causa da proeza deles em batalha, e nessa batalha que a gente mencionou e que foi decisiva pro fim dessa primeira rebelião. Então, sei lá, tudo isso estar acontecendo, e daí, tipo, ai, mas e se ele aparecesse? Eu ia ficar, tipo, meu Deus do céu, ia ser tão bom. Posso Ia torcer, ficar posso foda. sonhar. Eu posso torcer. É, Nossa, ia ser muito vamos bom. Acho que sonhar, esse, porque esse eu é acho. o meio. Acho que não é impossível, não. Então eu queria mais uma vez primeiro dar os parabéns pra Vit, aniversário dela aqui no dia que a gente está gravando esse episódio. Também agradecer a todo mundo que está acompanhando o Falar Morgulhos e os outros conteúdos da nossa cobertura de O Cavaleiro dos Sete Reinos. E agradecer aos envolvidos nessa série, porque, meu Deus, tá muito bom, muito perfeito. Semana que vem nós voltaremos também. O vídeo sai logo depois do episódio sair na HBO. A gente assiste, faz o roteiro, grava e posta. E o podcast a gente grava na segunda-feira, então vocês têm um dia inteiro para mandar suas perguntas. E na terça-feira ele será publicado. É isso, pessoal. É isso, Vit. Obrigado, parabéns. E até semana que vem. Obrigada. Obrigada, gente. Até semana que vem.